No extremo norte da Rússia, existe uma cidade onde o inverno dura 9 meses. O sol desaparece por semanas. As temperaturas chegam a 50 graus negativos. O vento corta como navalha. Prédios abandonados. Bairros inteiros sem ninguém. Estátuas de heróis esquecidos cobertas pela neve eterna. Uma cidade que já foi o orgulho de um império, símbolo de poder e resistência. E hoje morre aos poucos. Cada ano, mais um prédio desaba. A cada inverno, mais famílias fogem. A cada década, milhares de pessoas desistem de chamar esse lugar de lar. Mas ainda há quem fique. O que mantém uma cidade viva quando tudo parece conspirar para seu fim? Como é crescer num lugar onde o próprio clima parece dizer que humanos não deveriam estar ali? E por que alguém escolheria ficar numa cidade que o resto do mundo esqueceu? Tudo isso e muito mais, você vai descobrir agora. No belo mundo de hoje, vamos para o extremo norte da Rússia, para mostrar como é a vida na cidade considerada por muitos como a mais deprimida do planeta. Um lugar que nasceu da tragédia, cresceu com sacrifícios e agora enfrenta um futuro incerto no topo do mundo. Número 1. Localização e dados gerais. No extremo norte da Rússia, existe uma cidade onde praticamente tudo joga contra quem vive ali. O nome é Vorkutá. Fica no meio do nada, acima do Círculo Polar Ártico, numa região conhecida como Komi. Se nunca ouviu falar, não é surpresa. É o tipo de lugar que parece existir só em mapas ou documentários sobre sobrevivência. Vorkutá está mais perto do Polo Norte do que de São Petersburgo. Para ter ideia, são mais de 1.900 quilômetros até Moscou, e só 180 até o Oceano Ártico. O próprio nome já dá uma pista do que esse lugar representa. Vorkutá, na língua dos povos nativos, significa muitos ursos. E a verdade é que, antes dos humanos, só eles ocupavam esse pedaço de terra congelada. Congelada é pouco. Aqui, o inverno dura 9 meses. A média anual de temperatura fica em menos 5 graus. Quando o inverno chega, e ele chega para valer, o frio bate fácil na casa dos 50 negativos. E não para por aí. Tem a noite polar, onde o sol some do céu por semanas. Tem o vento polar, que não sopra, simplesmente atravessa qualquer coisa. E quando chega o que eles chamam de verão, mal dá para guardar os casacos. 3 meses de trégua. E olhe lá, com temperaturas que quase nunca passam dos 15 graus Celsius. Para piorar, a cidade inteira está construída em cima de permafrost, um solo que nunca descongela. Isso significa que qualquer coisa que você tente construir aqui está brigando diretamente contra a natureza, e a natureza não perde. Ainda assim, tem gente que mora aqui, que vive, que resiste. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como uma cidade nasceu nesse fim de mundo? E mais, por quê? A resposta não tem nada de poética. Pelo contrário, ela vem de um dos capítulos mais pesados da história da Rússia do século XX. Número 2, onde tudo começou. Vorkutá nasceu na base do sofrimento e não tem como suavizar isso. No auge da década de 1930, enquanto a União Soviética estava sob o controle de Joseph Stalin, o país assistiu à expansão de um dos sistemas mais brutais da história moderna, os campos de trabalho forçado, conhecidos como Gulag. Eram verdadeiras máquinas de moer gente, espalhadas estrategicamente pelos pontos mais remotos do território soviético. Ali, punição e produtividade andavam lado a lado. De um lado, eliminava-se qualquer forma de oposição ao regime. Do outro, usava-se aquela mão de obra descartável para transformar regiões inabitáveis em centros de exploração de recursos. E foi exatamente assim que esse lugar entrou no mapa. Em 1931, descobriram que o solo de Vorkutá escondia uma das maiores reservas de carvão do país. Para Moscou, era ouro negro no lugar certo, combustível para alimentar a indústria soviética. Mas quem teria coragem de trabalhar aqui nessas condições? A resposta era unânime: ninguém. Ou melhor, ninguém que tivesse escolha. Em 1932, começam a chegar os primeiros comboios dos gulags.
cheios de prisioneiros, gente acusada de ser inimiga do Estado, políticos, professores, religiosos, intelectuais, camponeses que resistiram à coletivização e também criminosos comuns, todos misturados no mesmo inferno. Eles foram jogados ali, no meio desse deserto branco, para fazer uma coisa: cavar carvão. Com a mão, com picareta, com o que desce. Jornada de 12, 14, até 16 horas. Comendo mal. Vestindo pior ainda. No frio que mata. Nos primeiros anos nem se falava em cidade. Não existiam casas, prédios ou qualquer tipo de infraestrutura. Os prisioneiros simplesmente cavavam buracos no solo congelado para tentar se proteger do vento e das nevascas, ou improvisavam barracas que mal resistiam às primeiras tempestades de neve. A fome, o frio e o trabalho forçado eram uma sentença de morte quase certa. E quem não sucumbia ao clima, muitas vezes morria exausto, doente ou simplesmente soterrado dentro das minas improvisadas. Mesmo assim, o carvão precisava continuar saindo dali. Então, ano após ano, mais e mais prisioneiros eram enviados para lá para substituir os que não resistiam. E assim, aos poucos, as barracas viraram alojamentos. Depois surgiram os primeiros prédios administrativos, dormitórios para os guardas, estruturas para a manutenção das minas e, eventualmente, casas para os trabalhadores livres, aqueles que aceitavam se mudar para lá em troca de salários altos e benefícios que, para qualquer outro canto da União Soviética, seriam impensáveis. Foi assim, no meio do nada, que Vorkutá deixou de ser só um campo de trabalho para virar uma cidade de verdade, se é que dá para chamar de verdade um lugar construído nessas condições. E tudo ali girava em torno das minas. A própria organização da cidade reflete isso até hoje. Ela foi desenhada em formato de anel, com diversos assentamentos espalhados ao redor de cada mina, como se fossem pequenos satélites. Cada um desses núcleos funcionava como uma mini-cidade, com área administrativa, área residencial e, claro, acesso direto à mina, que era o coração de tudo. E o mais curioso, ou talvez mais triste, é que depois de décadas servindo como prisão a céu aberto, Vorkutá se transformou sim numa cidade próspera, pelo menos por um tempo. Depois da morte de Stalin, em 1953, os campos começaram a ser desativados. O trabalho forçado foi diminuindo até ser oficialmente encerrado em 1962. Mas aí vem a parte que quase ninguém fala. Muitos ex-prisioneiros ficaram, alguns porque não tinham mais para onde voltar, outros porque depois de décadas ali, aquele lugar congelado já era de algum jeito o que eles chamavam de lar. O que era para ser só um campo de sofrimento virou cidade. E, ironicamente, até teve seus anos de prosperidade. Número 3. A Era de Ouro. Se nas décadas de 30 e 40 Vorkutá era sinônimo de sofrimento, castigo e sobrevivência, os anos seguintes contaram uma história completamente diferente. A partir dos anos 60, depois do fim oficial dos campos de trabalho, a cidade começou a atrair outro tipo de gente. Agora, quem vinha para cá não era mais prisioneiro. Eram trabalhadores comuns, gente que topava encarar o isolamento e o frio em troca de salários muito acima da média, casa de graça e uma lista de benefícios que, para o padrão soviético, parecia coisa de outro mundo. Aposentadoria antecipada, férias mais longas e acesso a produtos que o resto do país mal sonhava em ter. E não demorou para aquele velho campo de prisioneiros virar um polo industrial pesado, com vida de cidade grande no meio do nada. No auge, Vorkutá chegou a ter mais de 200 mil pessoas vivendo ali, espalhadas entre a cidade principal e os bairros que ficavam ao redor das minas. E não era pouca coisa não. Eram mais de 10 minas funcionando ao mesmo tempo, tirando carvão de altíssima qualidade, que alimentava boa parte da indústria soviética e ainda seguia para exportação. Só que Vorkutá não era só mina, trem de carga e fumaça no horizonte. A cidade virou de fato um lugar para viver. Surgiram teatros, cinemas, bibliotecas, escolas, hospitais, centros esportivos, tudo funcionando. Até o clima, de certo modo, foi contornado.
Toda a cidade tinha calefação central. Túneis e passagens cobertas ligavam os prédios, então dava para circular sem precisar encarar o vento cortando a pele. Tinha até estufa produzindo verdura fresca o ano todo, no meio do Ártico. Quem nascia aqui crescia num ambiente protegido, estudava, tinha acesso a uma boa educação. Muita gente conseguiu bolsa para estudar nas universidades de Moscou e Leningrado, que é a atual São Petersburgo. E quem escolhia trabalhar aqui sabia exatamente o que estava fazendo. A conta era simples: trabalhar 15, 20 anos, ganhar bem, economizar, porque, convenhamos, não tinha muito onde gastar. E depois se mudar para uma cidade com clima decente no sul da Rússia, na Ucrânia ou em qualquer outro lugar longe desse gelo todo. Durante muito tempo, viver ali era sim motivo de orgulho. A cidade virou símbolo de como o regime soviético conseguia dobrar a natureza, transformar até o lugar mais inóspito num centro produtivo, com vida, com estrutura, com futuro. Mas, como toda cidade que depende de uma única coisa, esse futuro tinha prazo de validade. E quando a União Soviética desmoronou, em 1991, não foi só o país que quebrou. Vorkuta também começou a afundar. E rápido. Número 4. O começo do fim. Quando o regime caiu, acabou o dinheiro. Sumiram os subsídios. Sumiu o mercado garantido. O que sobrou foi um caos econômico onde quem não se adaptava, quebrava. E Vorkuta não tinha para onde correr. As minas começaram a fechar. Primeiro as menores, depois foi uma sequência. Cada mina que parava levava junto o bairro inteiro que existia ao redor. Comércio, escola, casa, tudo. E a cidade foi encolhendo. Sem trabalho, sem aquecimento, que dependia diretamente do funcionamento das minas, e sem nenhuma perspectiva, começou uma debandada. Só que fugir daqui nunca foi tão fácil assim. Quem viveu a vida inteira no Ártico não tinha dinheiro guardado, nem onde cair morto em outra cidade. E quem tentava vender apartamento levava logo um choque. Imóvel que antes era disputado, agora não valia praticamente nada. Com sorte, dava para comprar um quartinho apertado no sul da Rússia. Isso quando dava. O governo até tentou ajudar, criou o programa de realocação, ofereceu uns trocados, mas não tinha dinheiro para todo mundo. O que fez foi aliviar o problema para alguns e empurrar o resto para frente. O que se viu foi um monte de gente largando tudo. Móveis, fotos, roupas, lembranças. Pegavam o que cabia numa mala e iam embora. Mas no meio disso, sempre teve quem ficou. E aí surge a pergunta: quem em sã consciência escolhe ficar? A resposta não é simples. Para muita gente, Vorkuta é o único lar que existe. Outros não tinham escolha, principalmente os mais velhos, que não tinham dinheiro nem família em outro lugar. E tem também quem aceite o frio, o isolamento e até goste do ritmo daqui. O salário ainda é razoável para quem trabalha nas minas, e professores, médicos e engenheiros recebem um extra para topar viver nessas condições. Assim, ano após ano, a cidade foi esvaziando. Prédios inteiros ficaram abandonados, e às vezes, no meio de um bloco de 5 andares, lá estava uma única janela acesa. Alguém que, por teimosia, apego ou simplesmente falta de opção, ainda chama isso aqui de casa. Na virada dos anos 2000, o declínio virou queda livre. A cidade, que nos anos 80 tinha mais de 200 mil habitantes, chegou em 2020 com menos de 50 mil, uma queda de mais de 60%. E não parou aí. E como se não bastasse o colapso econômico e social, veio o golpe final: o aquecimento global. O permafrost, aquele solo permanentemente congelado que sustenta tudo aqui, começou a derreter. E quando ele cede, não tem muito o que fazer. Prédios racham, as fundações afundam e a estrutura simplesmente vai para o chão. É isso. Uma cidade que está literalmente afundando. E quem mora aqui está afundando junto. E agora que você entendeu como isso aconteceu, fica uma pergunta que não dá para ignorar. Como é viver em um lugar que está simplesmente desaparecendo? Número 5. Cotidiano. Para quem ainda mora em Vorkuta,
A vida é basicamente sobreviver no meio do que sobrou. São cerca de 50 mil pessoas que seguem aqui, lidando com o isolamento, o frio e uma cidade que, a cada ano, perde mais um pedaço. O dia começa cedo, mesmo quando não existe dia. Na noite polar, é tudo escuro o tempo inteiro. Criança vai para a escola no breu, andando no meio da neve, iluminada só pelos postes e pelas lanternas que leva na mão. E não pense que isso para por causa do frio. As aulas só são canceladas quando a temperatura chega perto de 50 graus abaixo de zero. E mesmo assim, só para os mais novos. Os adolescentes seguem. Nas escolas que ainda funcionam, as janelas são vedadas com fita isolante desde o outono, para tentar segurar o vento que entra rasgando. E isso só sai na primavera, quando o sol começa a dar as caras de novo. Quem procura trabalho não tem muita opção. Para os homens, o que sobra são as minas que ainda funcionam, mesmo com risco, mesmo sabendo que qualquer hora podem fechar. Para muita mulher, o que tem é serviço público, escola, hospital, prefeitura. E é isso. Os jovens querem ir embora. Quem termina a escola já está com a cabeça fora daqui. A universidade, que um dia já foi referência, hoje tem poucos cursos, poucos professores e quase ninguém novo entrando. E quem sai para estudar em outra cidade, raramente volta. No mercado, é só o básico, é caro. Tudo vem de longe quando vem. Fruta, verdura, carne. Chega pouco e custa muito. Luxo aqui é comida fresca. Lazer não existe mais. O teatro abre quando dá, cinema não tem faz tempo, casa noturna nem se fala. As bibliotecas e alguns centros culturais ainda tentam segurar, mas não se sabe até quando. A internet virou praticamente a única janela que muita gente tem para o mundo lá fora. É por onde os jovens se conectam, conversam e, principalmente, lembram que existe outro jeito de viver que não é esse daqui. As opções de transporte para fora da cidade são limitadas. Há um aeroporto, mas com voos caros e sujeitos a cancelamentos frequentes devido às condições climáticas. A ferrovia, a mesma que trouxe os primeiros prisioneiros 9 décadas atrás, continua sendo a conexão mais confiável com o resto do país. O inverno é particularmente desafiador. Além do frio extremo e da escuridão constante, há o isolamento forçado. Muitos moradores passam semanas sem sair de casa, exceto para ir ao trabalho ou comprar suprimentos essenciais. A saúde mental é um problema sério. A combinação de escuridão, frio e solidão faz a saúde mental ir para o chão. Depressão, ansiedade, álcool, droga, virou parte da rotina. E muitas vezes termina do jeito que todo mundo já sabe. Mesmo assim, quem ficou segura o que dá. Existe um senso de comunidade estranho, quase automático. E o Dia do Mineiro, que ainda é o principal evento da cidade, vira aquele momento raro onde todo mundo se junta, faz alguma coisa, comemora, lembra que apesar de tudo, ainda existe vida por aqui. Só que cada vez com menos gente. Porque todo ano tem mais uma família que arruma as malas e vai embora. Número 6. Futuro. O que o futuro reserva para Vorkutá? As opiniões divergem entre autoridades e especialistas. Se você pergunta para o governo russo, a resposta é cheia de otimismo. Nos papéis, a cidade aparece como uma possível base logística para as operações no Ártico. Com o gelo derretendo, novas rotas marítimas podem abrir. E Vorkutá, que já está conectada por ferrovia, poderia ser útil nesse cenário. Falam também, meio nas entrelinhas, que a cidade tem valor militar. Não é segredo para ninguém que o Ártico virou zona de disputa. E ter uma base aqui, no meio do nada, pode fazer diferença para quem está pensando em defesa de território. Mas na prática, quem olha para isso com calculadora na mão vê outra coisa. Economistas dizem que manter Vorkutá funcionando custa bilhões todo ano. E, se for pensar só no dinheiro, seria mais barato pegar todo mundo que ainda mora aqui, dar casa, emprego e vida nova em outra cidade e simplesmente fechar as portas daqui de vez. Ambientalistas também não aliviam. Perguntam até quando faz sentido continuar explorando carvão, no meio de uma tundra que já está derretendo, enquanto o mundo inteiro tenta se livrar justamente dos combustíveis fósseis.
Continuar cavando aqui não só parece caro, mas também fora de época. A verdade é que Vorkuta virou um experimento bizarro. Uma cidade que nasceu do sofrimento, teve alguns anos de glória e agora vive brigando para não desaparecer, mesmo quando tudo ao redor grita que esse não é um lugar para ser habitado. Por enquanto, ela está aí, menor, quebrada, esvaziada. Mas tá, segurando, se arrastando, do jeito que dá. Uma cidade que simplesmente se recusa a morrer, mesmo quando tudo aponta para isso. E agora eu te pergunto, deu para entender por que essa cidade é considerada a cidade mais deprimida do mundo? E você, visitaria um lugar assim? Se aventuraria até o fim do mundo para conhecer uma cidade que está desaparecendo diante dos nossos olhos? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de deixar o like se gostou dessa viagem ao extremo norte. A gente se vê no próximo Belo Mundo.